O ano de 2024 está chegando ao fim e 2025 promete bastante agitação no mercado financeiro. Meu nome é Hugo Marinho, sou especialista em investimentos e venho trazer a vocês oportunidades para o ano de 2025 nas ações, fundos imobiliários e renda fixa aqui no Brasil. Se você é novo ou nova neste canal, já deixa um like, inscreva-se, deixa um comentário, compartilhe com os amigos também para esse conteúdo chegar a mais pessoas e agregar um valor financeiro de conhecimento para todo mundo. Vamos lá então, né? Vocês sabem que eu gosto de compartilhar aqui a tela. Vou falar sobre o cenário atual da taxa de juros e também as expectativas daqui para frente em cada uma das modalidades de investimento, tá certo? Vou compartilhar a telinha aqui com vocês para a gente já verificar, tá? O que está acontecendo? Como é que vai ser, né? Toda essa questão dos nossos investimentos. Pessoal, aqui nós temos o seguinte, né? Renda, expectativas até o fim de 2024. Na taxa de juros, nós temos o seguinte, num grande resumo, né, do que eu vou falar. Juros altos, renda variável de lado, empresas e fundos imobiliários com oportunidades para comprar preços bem atrativos. Vamos lá. Quando a gente fala de taxa de juros, a taxa Selic, né? Esse é um gráfico histórico da taxa de juros aqui do Brasil. Então, nós podemos observar que ela trabalha em ciclos. Uma parte de ascensão, depois uma queda, novamente uma subida e uma queda aqui nesse curto prazo para trás. Daqui para frente, no início do ano, tínhamos uma expectativa de queda da taxa de juros, ela em torno de 10%, 10,50% no ano, no final do ano de 2024. Hoje em dia, já falamos de um cenário totalmente diferente, onde nossa taxa de juros está a 11,25% ao ano e uma expectativa que fique ainda a 11,75% ao ano, após a próxima reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, que acontece a cada 45 dias. Dito isso, o que nós podemos observar daqui para frente, Hugo? Observe o seguinte: na renda fixa, nós temos essas atratividades aqui com os títulos do Tesouro Direto. Eu trago sempre os títulos do Tesouro porque ele é um investimento de risco soberano, ou seja, é o investimento mais seguro do Brasil. Qualquer outro investimento que tivermos, né, no mercado financeiro ou de algum empreendimento deve sim pagar acima da taxa de juros aqui que o governo federal está nos dando, nos propondo, porque é um dinheiro bastante fácil. Você tem aqui, ó, taxas em 13,41%, né, para 2027, 13,14%, 12,83% para 2035. O que isso significa? São boas taxas com risco baixíssimo. Se o governo federal der um calote, antes dele dar um calote, ele vai tirar dinheiro de todo mundo. Então, o que nós podemos observar? Estamos tendo uma oportunidade de investimento tranquilo, com boa rentabilidade. Só para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Valores aqui do Brasil e Bovespa, ele tem um histórico de rentabilidade médio de 8% ao ano, o que faz com que o investimento de 13% ao ano fixado, ele é bastante atrativo e muito bom para a carteira, para surfar uma onda de rentabilidade aí bem segura, tá certo? O Tesouro Selic, ele já rende aqui a Selic, mais um spreadzinho, um valorzinho acima, tá bom? Mas nós podemos observar o IPCA+, que é um título híbrido, IPCA mais 6,94, IPCA mais 6,37, até o IPCA mais 6,75 aqui para 2045. Pessoal, não víamos um IPCA mais, que é um título híbrido atrelado à inflação tão alta assim desde a época do impeachment da Dilma. Por quê? Porque é um cenário de crise, é um cenário que há muitas incertezas mundiais, há muitas incertezas fiscais aqui no Brasil também. Então, está uma precificação de proteção para a inflação bastante alta. Você travar o seu dinheiro numa rentabilidade 6,94% acima da inflação, se a inflação bate 4, você já fica com 4 mais 6, 10. Se a inflação bater 10, você fica com 16% ao ano, o que é uma rentabilidade altíssima. E você protege seu dinheiro da inflação, independente do patamar que a inflação estiver. Então, títulos de renda fixa estão numa ótima oportunidade de compra e carrego até o final do título, tá certo? Você pode sair antecipadamente, mas há algo chamado de marcação a mercado,
o que a gente já leva aí para um outro vídeo, um outro conteúdo. Mas de renda fixa, estamos com boas oportunidades em títulos pós-fixados atrelados ao CDI ou à Selic, títulos pré-fixados travando uma boa taxa para um médio prazo e títulos do IPCA+, que rendem exatamente acima da inflação, né? Com um juros real aí de 6,94%, 6,70%, que está bastante atrativo. A título de métrica, pessoal, isso daqui são coisas raríssimas de visualizar no mercado financeiro. Então você tem uma grande oportunidade. O que faz com que, né, o pensamento das empresas, dos empreendimentos, é o seguinte: por que que eu vou fazer uma expansão de um galpão logístico, por exemplo, da minha mercadoria e tudo mais, em prol de um retorno, que é uma operação mais arriscada, né? Por que que eu vou fazer essa expansão se o governo federal, que é um investimento mais seguro e tranquilo, está me pagando 13%? Conseguir uma rentabilidade anual acima de 14, 15% é bastante difícil para o empreendimento no Brasil. Então, as empresas fazem o quê? Freiam um pouco as suas expansões, os seus empreendimentos e deixam o dinheirinho parado, o que faz com que isso dê uma esfriada na economia. Até mesmo para tomar o crédito está mais caro, porque o tesouro, o título, né, a taxa de juros, ela está alta. A taxa básica de juros que norteia os juros no Brasil, ela está mais alta. Então, tomar um crédito para fazer um empreendimento, ele está mais caro também. Se a gente observa um cenário nos fundos imobiliários, por exemplo, esse gráfico aqui, aonde está de, né, cinza é onde vem uma alta da taxa de juros, uma janela de alta, onde está aqui de branco é uma janela de queda ou estabilidade da taxa de juros. Podemos observar o seguinte: quando a taxa de juros está em alta, em ascensão, ok? Nós temos uma bolsa de valores, ou melhor, um benchmark, que é a média dos fundos imobiliários aqui do Brasil, andando de lado, tá bom? Ele não tem um crescimento, andando de lado para queda aqui. Da mesma forma, quando a taxa de juros ela entra numa janela de queda, nós podemos observar uma ascensão dos fundos imobiliários, tá certo? Da bolsa de valores como um todo, depois eu vou mostrar das ações também. O que que isso quer dizer? Que quando a taxa de juros ela está mais elevada, é mais difícil de o fundo imobiliário pagar um valor acima da taxa de juros, tá certo? Fica mais espremido esse rendimento acima da taxa de juros num fundo imobiliário ou numa empresa. Faz com que o mercado opte por investir em títulos de renda fixa, por exemplo, ocasionando aí uma queda das cotações, né, dos fundos imobiliários e das empresas. Mas se você entende isso ao longo prazo, você começa a observar que, cara, no longo prazo as boas empresas vão performar bem, no longo prazo os bons fundos vão performar bem, tá bom? Então, é o preço de você esperar, de você aguardar, ter a paciência, você vai ver a sua rentabilidade crescendo, tendo em vista que, ó, janelas onde a taxa de juros teve uma queda aqui nesse curto prazo para trás, os fundos imobiliários tiveram uma ascensão. Se a taxa de juros ela tem uma expectativa de elevação daqui para frente, nós vamos observar um IFIX, uns fundos imobiliários andando de lado. Não espere fazer dinheiro com fundos imobiliários no curto prazo, tá certo? Longo prazo e foco que nos aportes e dividendos. Estratégia de fundos imobiliários, dividendos mensais e não multiplicação de capital com a valorização das cotas. Se nós observarmos agora, né, a bolsa, o Ibov, o Bovespa, que é a cotação média de ativos, né, de uma carteira teórica de ativos da Bolsa de Valores aqui do Brasil, nós observamos quase que igualitário cenário perante o seguinte: se a taxa de juros ela está mais elevada, nós vemos uma bolsa de valores andando de lado. Até aqui, de 2010 até 2017, olha só, galera, 7 anos com a bolsa de valores andando de lado, sem você ver o seu dinheiro subir, sem você ver o seu dinheiro no verde. Você tem paciência para esperar um tempo desse, uma janela dessa, para depois chegar aqui, ó, de 2017 para frente? Olha a ascensão que teve. Saiu ali, ó, dos 30 mil pontos para os 120 mil pontos. Uma ascensão muito grande. Mas agora, teve todo um tempo esperando para que isso acontecesse. Por isso que a gente fala que investimento em renda variável é no longo prazo.
Por que que teve essa ascensão? São diversos fatores, mas a taxa de juros em queda facilitou a ascensão das empresas. Por quê? O crédito fica mais acessível, vale mais a pena você fazer uma expansão do seu empreendimento ao invés de deixar o seu dinheiro parado no investimento no tesouro ou de uma renda fixa, tá certo? Se a gente observa agora uma queda na taxa de juros que teve, uma subida da Bolsa de Valores, mas uma expectativa de subida da taxa de juros, mesmo nesse final de 2024, início de 2025, então nós vamos verificar, né, uma bolsa de valores, um Ibov andando de lado. Mesma coisa, não espere fazer dinheiro com bolsa, né, renda variável neste curto prazo. Espera no longo prazo. Mas ainda assim, é uma boa oportunidade para compra, tendo em vista que o preço sobre o valor patrimonial, na verdade, o preço sobre o lucro das empresas está nas mínimas históricas. O que que é o preço sobre o lucro? É o quanto que o mercado está pagando pelo lucro de cada empresa. No caso aqui, é do Ibovespa, numa média de 78 das 78 maiores empresas aqui da Bolsa de Valores do Brasil. E historicamente ele teve ali em perto dos 10%, né? A gente pode observar 12%, até numa escalada maior aqui em 2007, logo antes da crise do subprime. 2017 também teve uma subida, em 2019, 20 ali, no início a bolsa estava mais cara. Após a pandemia, ela teve uma queda valorosa, botando vários ativos bem fundamentados a preços atrativíssimos, e aqui agora a gente está operando quase próximo ali das mínimas da do PL da Bolsa de Valores, operando aí, ó, em 8 vezes, 8,2 vezes o seu preço sobre o lucro. Ou seja, oportunidades na renda variável, oportunidades na renda fixa. Então, renda fixa, títulos indexados mais atrativos, oportunidades em títulos pré-fixados, fundos imobiliários e ações, bons ativos a preços mais baixos e um momento de aumentar posições. Então, galera, uma janela de oportunidades para todo lado, seja na renda fixa, seja na renda variável. O que você não pode deixar é o quê? Seu dinheiro parado, dinheiro na poupança, título de capitalização. Aí você vai estar literalmente perdendo dinheiro para a inflação e deixando seu dinheiro na mesa para os bancos fazerem a festa e eles ganharem dinheiro e você não. Aprenda a investir e a cuidar do seu dinheiro e assim você irá prosperar e fazer o seu patrimônio crescer. Tá certo? Curtiram esse vídeo? Deixa um like aqui no canal, um comentário. Até o próximo. Tan, 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 tan.